todos e todas. Estamos aqui, então, finalizando hoje essa semana de recepção dos alunos, uma atividade de colaboração no coletivo de alunos e a direção do IBS após. Essa mesa redonda foi pensada como também parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, hoje, 8 de março. Então, os alunos tiveram essa ideia muito interessante de chamar para também uma mesa, primeiro a prata da casa, a gente chama, fora do IMS, e as mulheres cientistas de saúde coletiva. Fiz aqui 3 exemplos. Então, é com muita alegria que eu vou apresentar para vocês. Você já esteve aqui também na família que conheceu. Roseli Quere, que é professora do Departamento de Epidemiologia. Tá? Professora Jane Said, que nós recebemos aqui com muita alegria, porque é a professora aposentada, mas é a professora aposentada que foi embora. Said nos abandonou. Né? Jane Said era professora do Departamento de Planejamento e aceitou nosso convite. Temos de agradecer a Jane, veio aqui compor a mesa, e a professora Sulamis Daim, professora aposentada, mas nossa professora visitante, professora titular aposentada do Departamento de Planejamento também. Tá? Então nós vamos ter 3 depoimentos aqui, e depois a gente pode discutir, comentar, elas podem discutir por si, né? E vocês todos também. Tem uma lista passando, tá, de presença, tá bom? Então, primeiro a mais novinha, né? Criança da mesa? A Roseli. A professora Roseli Siqueri vai fazer sua apresentação. Eu vou sair daqui porque ela vai apresentar, claro, epidemiologia, Roseli com PowerPoint. Não dá os objetivos. Bom, quero agradecer aos alunos por essa iniciativa, pelo convite. Eu adoro aceitar convites, depois eu fico, e agora? O que eu faço com esse convite? O que eu vou fazer, né? A gente só pensa PowerPoint, 8 linhas por slide, 8 slides por apresentação, onde eu vou achar os dados que evidenciam, né, alguma importância ou viés, né? Então, isso é uma coisa que a maior parte de nós, mulheres, né, vivemos, né? Então eu tentei buscar na literatura o que existia para a gente falar dos possíveis vieses que existe de gênero, né, na nossa profissão. Então, deixa eu colocar aqui minha versão. Tem um mouse, esse mouse remoto, você pode ficar... Tá, mas eu trouxe um breguetinho aqui. É o teu breguetinho. Deixa eu só ver se ele está funcionando. Tá. Bom, então, né, eu fiquei procurando na literatura. Eu me lembrava muito bem, né, de um reitor da Harvard que foi muito criticado por conta das mulheres, né, e tentando mostrar que as mulheres não chegavam ao pico da carreira científica por problemas vários, né? Que não existia um viés, na verdade, né? O problema era uma questão de gênero mesmo, né? E ele foi muito criticado, mas naquela época ainda sobrou muita coisa, as pessoas ficavam pensando, será que as mulheres têm tantas coisas diferentes, né? Não tem formas de pensar também diferente que justificariam isso, né? Então eu comecei procurando, né, das ciências exatas, que essa era a grande questão, né, como é que as mulheres se saem das ciências exatas, né, das mulheres que fizeram alguma diferença, né, na vida. O Google homenageou, né, essa Ada, né, que ficou conhecida como Ada Lovelace, né, por ter sido essa mulher que levou em frente, né, dos primórdios aí da computação, né? Então, primeira evidência de que não era bem assim a questão. Depois, tem uma biografia maravilhosa que eu já li, depois passei para Claudinha, né? Então, eu li há muitos anos, mas vale a pena ler, né, a história dessa polonesa, né, que ficou famosa, né? E tem o viés de que acham que ela só ficou famosa porque ela foi casada com o Pierre, né? Mas a vida dela, ler sobre a vida dela é realmente muito interessante.
né? O interessante é que ela e o marido ganharam o Prêmio Nobel de Química, né? Mostrando a importância dela. O Pierre, nessa biografia super interessante, diz, né, que no dia que ele tinha que receber o Prêmio Nobel, ele não foi porque ele tinha que dar uma aula. E a aula era mais importante do que ele receber o Prêmio Nobel. Então, como é que as pessoas dão valor à sua atividade, né, de ensino? Bom, mas enfim, né, além dessa questão dela ser brilhante, né, ela não patenteou, imagina, né, isso está em todos os equipamentos hoje que a gente usa, né, ela não patenteou o processo, não porque ela não quis, mas para dar chance de que vários investigadores pudessem, né, dar continuidade aos estudos dela. E no ano que ela ganhou, né, ela foi rejeitada seu ingresso na Academia de Ciências de Paris. Bom, então esses dois slides foram para mostrar que essa ideia, né, desse reitor da Harvard, Summers, né, talvez não tivesse muita base, né, que as diferenças entre homens e mulheres para chegar no topo da carreira não fossem diferenças inatas, né. E essa era a ideia dela, né? Teve muita gente falando mal dele. O que foi interessante é assim, nos Estados Unidos tudo eles criam pelo menos daqui um pouco uma política afirmativa, né? Eu acho isso legal, pelo menos já existem em curso várias políticas afirmativas no sentido de ter que contratar mulheres, ter que perguntar por que elas não estão chegando, né, ao topo da carreira, ter que pelo menos se preocupar que isso acabou sendo um problema. Bom, esse artigo, né, que eu acho que é o centro dessa discussão de hoje, né, na verdade minha filha é que me deu, né, esse artigo foi produzido na Yale, e eu estava conversando com a minha filha, ela falou, mãe, tem esse artigo maravilhoso, que foi muito discutido quando ela estava lá, e que eu achei realmente o máximo, tá? Ele foi publicado no Proceedings, né, no ano passado, e eu acho que ele vai ser o centro da nossa discussão hoje. Bom, então eles fizeram um experimento, tá? Então as bases hoje a gente vai conseguir mostrar, pelo menos esse estudo consegue mostrar claramente, né, a questão desse viés, né, desse bias, né, do sexo, né, que vai em direção, né, que favorece os homens. Então o que foi feito, né? Esse experimento, ele pegou um único currículo, tá, de um estudante e o que eles queriam fazer é isso, né? Examinar que se um igualmente qualificado, homem ou mulher, um estudante, seriam diferentemente tratados, né, quando aplicassem, quando tentassem ingressar na carreira. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 127 professores, né, uma amostra ampla, né, de professores das humanidades, né, dessas áreas, e eles mandaram uma única aplicação, um único currículo. Metade desses currículos eles colocaram o nome de mulher, no mesmo currículo, está todo mundo avaliando o mesmo, tá, a mesma pessoa, o mesmo currículo. Metade desses currículos foram com nome de homem e metade desses currículos foram com nome de mulher para diferentes instituições, tá? 127 diferentes pessoas e instituições, tá? Então todos eles receberam esse mesmo material e então a única diferença que tinha, né, a única variável que existia nessa situação era a variável gênero que estava sendo testada. E o que vocês acham que aconteceu? Então, uma das coisas mais impressionantes são os salários oferecidos, tá? Depois eu volto lá, né? O salário oferecido é um proxy, né, de muito bom de que quanto você acha que é a qualidade de uma pessoa que você está contratando, né? Então, para esse mesmo currículo, né, o simples fato de ter o nome de um homem, ter o nome de uma mulher, os salários eram exorbitantemente diferentes, né? Se aqui são as mulheres e aqui são os homens. O que mais que esse estudo descobriu, né? Bom, então eles eram oferecidos maior salário, eles eram oferecidos maiores possibilidades, né? E o mais interessante ainda é que se a mulher, né, se era uma pesquisadora que estava avaliando aquele currículo, ou se era um homem que estava avaliando aquele currículo, o que vocês acham que acontecia?
A mesma coisa, tá? Do ponto de vista da avaliação, não tem diferença nenhuma ser mulher ou ser homem, né? No fim, eu acho que a gente podia discutir um pouco isso, né? O que significa chegar na escala mais alta para uma mulher, né? Bom, primeiro suporte foi dado aos estudantes mulheres, né? E ele sugere que essas coisas tenham que ser repensadas, né? Nessa situação. Eles foram mais longe, tá? Eles tentaram descobrir, porque pode ser que você não contrate uma mulher porque, mas ela vai ter filho, mas ela vai ser isso, mas ela vai faltar mais, né? E também é uma coisa que é meio pervasiva, né? Ela é muito inteligente, mas ela vai ter que tirar licença, né? Então vamos ver o que acontece. O que eles fizeram foi testar aqui. Então, o que está sendo mostrado aqui é que o gênero, né, ser mulher, né, esse menos 35 aqui, se correlaciona negativamente com ser contratado, tá? E eles tinham várias escalas para avaliar, né, as coisas, e eles fizeram uma escala de competência da pessoa para tentar mostrar se era porque elas são classificadas por outros problemas ou pela competência dessa. Lembram sempre, é o mesmo currículo sendo avaliado. Então, o que acontece, né? Então, quando a gente olha esses instrumentos, né, ser contratado está muito correlacionado com a competência, tá? Então, eles não contratam, né? As pessoas não contratam as mulheres, e a justificativa para não contratar as mulheres é que elas são menos competentes, tá? Quando você ajusta por essa situação, ou seja, quando você ajusta por uma escala composta, né, só deixar o salário fora, quando você ajusta por toda a competência, essa associação entre o gênero, né, e a capacidade de ser contratada desaparece, indicando o quê? Que o caminho através do qual as pessoas não são contratadas é por elas serem consideradas menos competentes quando um único currículo está sendo avaliado, e a única diferença que existe aqui é a questão de gênero, né? Então eu acho que eu consegui cumprir a minha tarefa de mostrar que existe de fato, né? Isso é um experimento, é uma das coisas mais caras da epidemiologia, para você mostrar que realmente, né, não tem essa associação, né, uma associação causal, né? Ser mulher significa que você é considerada menos competente e por isso é menos contratada e por isso é oferecido um salário menor. Tem vários estudos nessa área, as colegas vão falar muito mais disso, né? Eu não quis entrar nesse campo, mas enfim, tem vários estudos e alguns deles mostram situações que eu concordo, né, que sejam realmente verdadeiras, né? Uma das coisas, né, meu marido vive falando isso, que a gente não vai pra frente porque a gente não vai em boteco, não tem tempo de ficar fazendo o social fora da academia, né? Mas enfim, as mulheres, né, têm dificuldade em fazer essa interação não tão, né, mais informal com os colegas, né? O fato de você ter que viajar muito, né? O fato das longas horas que precisam ser dedicadas à atividade, né? Isso não é eu que estou considerando, são vários autores que acham que isso possam ser obstáculos para as mulheres chegarem em posição de liderança nessas suas, né, nas carreiras às quais elas aplicam. E ontem eu abri o CNPq e vi que tem vários dados por conta do Dia da Mulher, né? O CNPq pôs na página dele dados sobre essa situação no Brasil. Então vamos ver como é que nós estamos no Brasil, né? Então aqui são dados, né, dos pesquisadores que o CNPq tem dados sobre eles, né? Então o número de pesquisadores, né, se igualou, né? Então hoje nós somos 50% da população de pesquisadores, né? No tempo, né, foi aumentando, isso aqui são os dados percentuais, né? 39% em 1995, hoje as mulheres são 50% da massa de pesquisadores no Brasil. Bom, então o número de cientistas tem crescido no Brasil de forma muito impressionante, né? E isso, os dois, né, homens e mulheres, têm crescido da mesma forma e esse número hoje é igualmente, né, a gente tem 50%. Quando a gente acha os líderes, né, aí classificados pelos critérios do CNPq, as mulheres estão sempre abaixo, né? Então, as mulheres estão em posição de liderança menos do que os homens, né? E
Isso tem se mantido. Em algumas áreas tem uma disparidade muito grande homens e mulheres, mas, por exemplo, na área de medicina, existe uma paridade, é quase 50%, 50%, né? E na área de saúde coletiva também, nós já somos 51% dos pesquisadores. Mas olha o que acontece quando você olha quanta gente ganha a Bolsa 1A, tá? Que seria o topo da carreira, né, de um pesquisador pelos critérios do CNPq, né? Então você tem 15%, né, entre os pesquisadores homens e 10% 1A, que seria o topo da carreira pelos critérios do CNPq no Brasil. Então as mulheres também ficam em desvantagem. E aí eu achei dados, né, da Rita Barata sobre a saúde coletiva. E o que vocês imaginam que acontece com essa disparidade na saúde coletiva? Eu falei, eu vou olhar a saúde coletiva que a gente deve ser bem menor essa disparidade. O que vocês acham que acontece? Eu fiquei impressionada, eu acho que a gente tem que sair daqui, né? Assim como nos Estados Unidos toda busca, né? Toda discussão leva a alguma posição afirmativa, eu acho que a gente vai ter que sair daqui hoje com alguma sugestão ao CNPq. Então isso aqui foi uma publicação da Rita Barata e do Moisés, né? Nossos colegas, e como eles apresentaram os dados assim, não chamava muita atenção, né? Mas o que eu fiz foi olhar entre homens que ganham... deixa eu mostrar no anterior, né? Além disso, né? Nós somos 50%, mas o dobro de homens ganham bolsas comparado com as mulheres, tá? Então o número de bolsas entre homens é 250, o número de bolsas em mulheres é 130. E quando a gente olha para a nossa área, né? A nossa área, os números são mais razoáveis, né? O número de bolsas entre homens e mulheres é parecido, só que quando a gente olha bolsas 1A, né? Entre os homens, são 25 das bolsas 1A, do total de bolsas 1A, do total de bolsas produtividade, 25% entre os homens são bolsas 1A. Enquanto entre as mulheres, só 8,4% das bolsas são bolsas 1A. Então, eu acho que a gente precisa pensar, né, no que é que a gente faz com esses dados e como é que a gente pode ter políticas afirmativas nesse sentido, né? Eu só para a gente, né, trazer alguma coisa fora dos próprios dados, né? Eu não sei se é sempre positivo a gente querer chegar nos mesmos, como eu mostrei, se uma mulher ou um homem está contratando alguém, ela tem o mesmo viés de gênero. A minha leitura disso é que para uma mulher, para chegar no ápice, ela tem que virar um homem, ela tem que se masculinizar, ela usa terninho, as veste de preto, né? Só falta pôr gravata, em alguns momentos usou até gravata. Então, na verdade, o que a gente precisa se perguntar é se a gente também quer chegar a esse preço, né? Nessas posições mais top, né? Então, talvez não seja uma questão positiva você entrar, né, nessas competições na forma como elas se dão, né? A mulher talvez privilegie outros espaços da sua vida e isso pode ser extremamente positivo. Não necessariamente, né, precisa ser uma questão positiva. Só que isso tem que ser uma questão de escolha. E o que eu mostrei é que não é uma questão de escolha, né? Existe um forte viés de gênero na hora das pessoas chegarem a posições, mesmo para ser contratado, tem essa situação. Então o que eu queria falar era isso. Muito obrigada pelo convite. Vai todo mundo falar, e todo mundo fala. Ela falou Bom dia, muito obrigada pelo convite. Sou um moleque, cantor antes, queria ser a última, eu levei bolinha de gude pro meu irmão. Bom, gente, estou muito assim, eu fico emocionado ser lembrado, ele me deixa muito feliz. Agora, eu comecei a pensar tanta coisa sobre essa questão da mulher, eu não cheguei a um todo coerente, não. Vou falar algumas coisas talvez um pouco esparsas.
Eu tinha a sensação, Roseli, de que a área de saúde coletiva é uma área onde o machismo não pega pesado, não. Eu sempre tive com a sensação de que eu circulava, que a minha palavra era ouvida mais ou menos, quase igual assim, a do chefe de departamento. Eu tinha essa ilusão. E depois de uns tempos para cá, eu tenho visto que o machismo está diminuindo, pelo menos na classe média que eu frequento, os jovens. Fiquei muito feliz de ver gerações de meus filhos, netos chegando, e uma divisão de tarefas mais razoável, uma vida interna e externa mais equilibrada das duas pessoas, o homem e a mulher. E aí eu comecei a ouvir perguntas. Mas vem cá, como é que você fazia? E eu comecei a responder e terminei na parede, me sentindo vítima do Talibã. Foi minha juventude. Escolheram o nome do meu filho sem eu saber que nome era, chegar em casa com o registro pronto, sem discussão. E foi 1000 coisas desse tipo que eu fui levando vida fora sem me dar conta. E quando a gente lembra da juventude hoje, eu estava conversando com um psiquiatra, dava tempo de ir ao partidão, discutir no caso dele a luta antimanicomial, ir para casa lavar a louça, cuidar dos filhos, estudar psiquiatria, teleshow, ir ao cinema. Eu não sei como é que era. Mas nós éramos uns polvos, tínhamos 4 pernas, 5 braços, um para fazer o feijão. Enquanto você faz o feijão, você lê o canguilhém em francês e dá um tapa no menino que está metendo a mão no fogão. E dava, eu não sei como, mas não é legal, não. Não é legal. Eu acho que positivamente tem um livro da Rosista sobre isso é muito importante, uma reengenharia do tempo. Se a gente não organiza o nosso tempo, nós vamos sufocar debaixo de uma opressão de trabalho horrorosa. E as mulheres vão antes. Tem que ter uma reengenharia de todo o cotidiano para você acabar com esse massacre de gênero. Quer dizer, homens têm uma certa liberdade, mulheres cumprem tarefas. Saem atrás, consertando o que sobrou. Isso a gente faz aqui em pesquisa também. Sempre tem uma pesquisadora que é mais paciente e vai fazer um trabalho contábil, chato, um tabelamento, organizar um arquivo. O gênio, que é menino da iniciação científica ou do mestrado, está ocupado estudando. Não vai fazer, sabe? Não vai fazer nem trabalho de campo, não vai fazer nem entrevista, gente. Então existe realmente uma defesa de gênero absurda e brutal, que eu nem pensava em termos de financiamento ou bolsa, mas de um cotidiano mais miúdo, que eu acho que é o que pesa, no final das contas. Relativo a isso, eu queria lembrar mesmo de uma professora que me falava que o machismo era uma coisa horrorosa. Eu olhava assim, essa pessoa é um pouco cansativa às vezes. Eu não tenho tempo para pensar no machismo. Estou ocupada, porque eu tenho que lavar a louça, estudar, trabalhar e cuidar do filho ao mesmo tempo. Para com esse papo fosco do meu lado de machismo. É a Nina Vivina Pereira Nunes, é uma das fundadoras do IMS. Eu queria fazer uma homenagem a ela hoje. Se lembraram de mim, é obrigatório que eu me lembre dela, com muito carinho, muita reverência. A Nina foi uma das 3 pessoas que fundaram o Instituto de Medicina Social, ajudando a professora América Piquet Carneiro. Tipicamente, hoje em dia, vejo, ela não está conosco. É verdade que eu queria explicar. Nina não era uma professora que te ajudasse muito a aprender, não. Ela era um oráculo não serve como professor, que fala um pouco por enigmas. As frases dela começavam e não terminavam. Você ficava enlouquecido, até você aprender a falar ninês, você já viu no quarto todo. E aí você começava a perceber que a mulher era um oráculo mesmo. E foi Nina, a principal mentora da ideia de que nós só conseguiríamos mexer em medicina, na época da medicina social no Brasil, se nos escondêssemos dentro da universidade, o professor Piquet Carneiro começou com isso aqui, e só cresceríamos se fizéssemos pós-graduação. É uma elaboração política muito sofisticada, então, um raciocínio estratégico de primeiríssima linha. E ela, com certeza, foi a principal mentora dessas articulações. Era uma pessoa capaz de chegar no reitor, na reitoria, e dizer:
O reitor está em férias, me prometeu assinar esse papel. O senhor vice-reitor poderia? Se não vai demorar para ir para Brasília, não sei o que lá. O Instituto de Medicina Social foi fundado numa semigolpe, aplicado esse vice-reitor. Isso aqui é um antro da ditadura. Não se sabe como sobrevivemos com boias frias, com bolsos. Nina foi uma pessoa muito importante nesse processo. Não ficou aqui, dizia ela, que tem problemas de machismo. Eu diria que além do machismo, ela tinha problemas de disciplina próprios. Ela ficaria... Não era uma pessoa para viver numa ditadura. Ela tinha que estar no Congresso, ela tinha que estar num cargo de serviço, ela não podia estar como acadêmica. Não era isso que era o caso dela. Mas eu quero reforçar minha homenagem ainda com outro viés da saúde coletiva. Nina foi subsecretária de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, na gestão de 82, até acabar, sei lá, Brizola. E colocou como ponto de honra, assim que chegou lá, que ela ia transformar a maternidade Fernando Magalhães, que era um campo de concentração, um ano de morte e sofrimento, eu diria que de tortura, por que não? Eu dei plantão lá. E ela disse que isso não era possível, que era uma chaga na nossa cidade, vergonha nacional, era isso, era mais aquilo outro. E eu lembrei disso porque eu passei meses sem dormir depois de dar 3 plantões lá, assistindo cenas que você vê em lista de Schindler, esses filmes, daí para baixo mesmo. E eu me perguntava por que a maternidade fede? Por que não se preocupa em limpar o chão? Por que tem uma escada de 10 degraus na frente da maternidade, sem uma rampa do lado? Não tem nada. Etc. Eu assisti mortes de mães e crianças porque o médico estava fazendo palavras cruzadas e não quis interromper. Eu chamei. Então eu acho que quando Nina diz pra gente, isso tem que acabar, isso é uma chaga, isso não vai ficar assim de jeito nenhum, eu acho que ela levantou uma verdadeira bandeira do respeito que nós temos que ter intergêneros, intragêneros, transgêneros, todos os tipos. Porque aquilo não podia acontecer em lugar nenhum e só acontecia num lugar que só tinha mulher. As emergências, com incêndios na Petrobras, com acidentes de ônibus com 30 feridos, não eram tão badernadas, sujas, as pessoas não eram tão maltratadas quanto eram na maternidade, uma atividade que não é de emergência. É uma atividade que tem pressa, o parto, mas não é um acidente, não é uma catástrofe, não é inesperado, é inesperado. Então eu queria lembrar a menina e dizer a ela, eu espero que ela veja isso mais tarde, que eu me lembro dela dizendo, o machismo atrapalha tudo aqui no Brasil, atrapalha mais do que em outros países. E eu queria terminar lembrando rapidinho também uma citação, que é do jardineiro fiel, eu sou fã do João Le Carré. O jardineiro, quando está procurando a mulher dele lá pela árvore, vê umas mulheres chegando, umas sudanesas, para pegar comida no preposto lá, e lembra da mulher dele que dizia, a única solução para a África é a libertação da mulher. Só as mulheres africanas tocarão a África para frente. Eu acho que isso está muito patente hoje em dia em qualquer lugar do mundo, e acho que realmente a gente está numa situação que eu não me preocupo ainda se nós conseguimos equidade para trabalho igual, salário igual, porque isso é 70% a gente ganha dos homens. Normal, isso é outro nível. Porque a gente ainda está falando em morte, em sofrimento, em tortura, em opressões muito mais grosseiras. Aqui no Brasil também. Da menina que ficou presa em Natal numa cadeia com homens. Ou seja, eu não vou entender nunca, e acho que não vou ter paciência para estudar isso, porque é sofrido, né? O porquê não respeitamos a condição feminina? A obstetra que berra na maternidade Fernando Magalhães, que recusa analgesia no aborto, é mulher. Essa obstetra era mulher. E berra, na hora que você fez, você não gritou, é mulher também. Essas mulheres que não escolheram seus colegas para trabalhar, porque são menos competentes, são mulheres. Então o que eu acho que está faltando na nossa cultura não é feminino versus masculino. Eu não sei se é um atributo masculino a brutalidade, a violência. Jane Russo acha que é. Eu acho que as mães espancam filhos. Eu acho que as mulheres também podem ser violentas. Eu sou uma mulher que categorizo como violenta.
Cuidado comigo. Mas a violência contra a mulher é uma especificidade que precisa acabar, sem a menor dúvida. Senão nós nunca vamos poder ser felizes, nem em casamento, nem com os filhos, nem com os amigos, nem com ninguém. A gente ainda está falando em Shekinah, como é que é o nome da menina do Irã, que vai ser apedrejada, ou já foi, eu nem sei mais. Isso tem no Brasil também. Nós temos as mulheres com ferro de passar roupa queimada, por suspeita de adultério. A gente lê isso tudo. Eu acho que a gente ainda está mais atrás do que as ansiedades de Roseli, atrás da nossa equidade não há. Eu acho que se você não consegue, você tem equidade no 2C também não. Ainda não chegamos lá. Agora eu acho que a curva está é uma curva otimista. Quando as meninas me perguntam, mas como você aguentava isso? Eu, é porque a gente é muito forte, paciência. Se fossem os homens, teriam me morrido. Mas paciência, eu quero que o machismo acabe. Mas não como machismo, no sentido de que os homens se comportem melhor. Que todos nós nos comportemos melhor. Que as mulheres não precisam se masculinizar, nem acreditem, porque isso é mentira. Há mulheres lindas e charmosas fazendo sucesso por aí. Aliás, a Dilma não se masculinizou para virar presidente, fez cirurgia plástica. Por mais independente. Isso rolando? Sim, ela é brava. Eu acho que mulher brava, senão não sobrevive o diabo. Não ia ser presidente se não fosse muito brava. Ela é brava, razoável. Tem homem que não é bravo, acho maravilhoso, tudo bem. Agora, eu acho que nós precisamos acabar, sim, com a violência contra a mulher. Ponto. É tudo burro. Porque ela vai do assassinato ao desprezo pela atividade profissional dela, pela sua capacidade de educação intelectual. E nada disso é verdadeiro, porque a gente está careca de saber que não é. A experiência mostra que não é nada disso. Qualquer mulher que chegue onde precisar chegar e conseguir, vai se comportar com a mesma eficácia que o homem. E, eventualmente, eu me pergunto, se uma gestão feminina, detesto esse tipo de estereótipo, se ela não é uma gestão mais respeitadora, às vezes, do conjunto. Eu não tenho certeza. Mas eu me lembro de Nina Pereira Nunes com mais respeito pelos alunos do que alguns grandes líderes, meus professores maravilhosos, mas muito indelicados com os meninos. E querendo levar todas para um motel na primeira ocasião, era muito chato. Inclusive, protesto tardio. Isso é tentativa de abuso. Muito obrigado, gente. Bate nele. Bate não, quem fica bravo. Ué, tá. Da Roseli tá chegando. Tá? Não ligou a lâmpada, mas tá. Bom dia, eu queria festejar com vocês esses dias e agradecer essa convocação para essa amável reunião. Eu queria começar dizendo uma coisa que para mim, eu sou um pouco desrespeitosa com as solenidades, né? Inclusive da própria pessoa, e um evento como esse, por mais que a gente queira falar um pouco das mulheres científicas, falar da sua própria trajetória, falar do seu campo específico, acaba virando uma coisa mais solene. Então eu queria dizer, em primeiro lugar, que toda a história contada a posteriori, ela tem a face de sabedoria retrospectiva. Mas a gente tem que dar esse desconto, porque nada é assim como começou. Na verdade, nós todos fizemos aqui muitas coisas instintivamente que depois se provou ser uma opção sensata e que virou, inclusive, regra para certas coisas. Né? Eu, por exemplo, fui fazer bolsa sanduíche na Inglaterra quando não tinha bolsa sanduíche. Mas eu trabalhava na FINEP, o doutor Pelúcio mandou os pesquisadores para estudar no exterior e fazer seus doutorados. E como eu estava fazendo doutorado em Campinas, eu fui fazer uma bolsa sanduíche porque meu campo de análise era o campo internacional. Eu fui financiada pela FINEP quando o CNPq não dava bolsa sanduíche. Da mesma maneira que eu dividi o meu mestrado, que foi feito no Chile, porque eu queria ter um campo de conhecimento mais específico, antes de entrar numa máquina de
fazer doutorado nos Estados Unidos, em que meu orientador não entendia nada daquilo que eu fazia. Mas eu fiz isso porque eu tinha um namorado que, se eu fosse para o Chile, ia comigo, e se eu fosse para a Inglaterra, para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, não tinha a menor condição de ir. Eu tinha uma filha pequena que eu queria levar junto. Então, olhando a posteriori, nossa, que esperteza você separar o seu mestrado do seu doutorado, são as circunstâncias de cada um que depois são racionalizadas. Então, eu quero desrespeitar, digamos assim, desconstruir essa trajetória que vista a posteriori, parece muito bem sucedida, muito racional. Ela não é uma trajetória racional. Todas nós, principalmente das mulheres, ela tem um campo emocional muito grande que deve ser acolhido e respeitado. E, em geral, isso dá uma convergência virtuosa a longo prazo. Embora pode ser mais penosa e mais complexa, mais cheia de curvas, né? Mas as curvas são campos de observação. É aí que a gente se conhece o mundo. Então, essa trajetória um pouco mais complexa, ela acaba nos beneficiando na medida em que a gente é capaz de aceitá-la. Eu acho que as mulheres têm, da minha geração, eu tenho 70 anos, uma grande vantagem em relação aos homens, apesar de todas as políticas antagônicas com as quais as mulheres tiveram que se defrontar. Nenhuma mulher da minha geração nasceu para escrever a sua autobiografia ou fazer história. Isso é um alívio, porque todos os homens da minha geração nasceram para escrever a sua autobiografia e fazer história, o que é um impedimento, né? Uma falta de liberdade, uma restrição absoluta. E isso, para mim, é, talvez, olhando para trás, um grande alívio que me permitiu combinar uma trajetória acadêmica, uma trajetória política e profissional, né, com um certo sentido lúdico da vida e um pouco mais de completude, né? Eu sou economista por profissão, entrei numa faculdade de economia que tinha 4 mulheres e 100 homens na turma anterior, e na minha tinha 16 mulheres, né? E, na verdade, no final dos anos 60 e nos anos 70, os economistas viraram teteias do regime autoritário, né? Então, eu diria que a elite era acolhida, né? Porque ela é que vocalizava o milagre econômico, e a contra-elite também. E foi muito penoso para nós todos nos livrar desse lugar privilegiado que a contra-elite tinha nesse processo do regime autoritário brasileiro, e viver a democratização com humildade, né? E voltar a ser uma pessoa normal, né? Porque, na verdade, talvez vocês não tenham esse dado, salários da universidade dos anos 70 eram salários muito mais altos do que eram pagos aos nossos colegas na Europa ou nos Estados Unidos. Quando eu cheguei no doutorado na Inglaterra, eu ganhava mais na FINEP e a minha bolsa era maior do que os salários que eram oferecidos aos professores universitários de Cambridge, de Oxford, com os quais eu tive o privilégio de me relacionar. Então, isso também é uma coisa que é um pouco esquecida. Claramente, o campo acadêmico da economia, ele foi abandonado rapidamente, porque todos os meus colegas de sucesso viraram banqueiros, financistas, operadores privilegiados do sistema financeiro. Então, foi, até um certo momento, relativamente fácil transitar no campo acadêmico universitário, na economia, porque esse campo foi deixado, enfim, ele era menos disputado. Na economia tem uma diferença, porque você rapidamente está na disputa de poder e de dinheiro. E isso é uma diferença fundamental das mulheres cientistas, por exemplo, que trabalham na área da saúde, principalmente na saúde coletiva e na medicina em geral, né? Então, isso é uma diferença fundamental. Eu passei pelo governo, fui presidente do Instituto dos Economistas do Rio de Janeiro. Os presidentes são muito controvertidos, como vocês podem ver. O primeiro foi Pedro Malan, que naquele momento capitaneava o movimento de renovação dos economistas, que era uma oposição ao conservadorismo. A segunda foi a Maria da Conceição Tavares, a terceira fui eu, né? E, digamos, tive muita angústia de me tornar uma pessoa pública, porque nenhum de nós está essencialmente preparado para isso, dadas essas características que foram levantadas aqui, de você combinar as suas múltiplas funções, não são funções, são as suas múltiplas inserções voluntárias na vida.
quando você quer efetivamente ter filho, ter família, se divertir, disputar, por que não, espaços de poder, fazer uma carreira acadêmica e combinar tudo isso é extremamente complexo, mas não menos satisfatório ou mais penoso. Eu queria só tirar um aspecto de que não é, na maioria da minha geração, uma trajetória penosa, era uma trajetória muito gratificante e muito bem recompensada pelos resultados que tiveram muitos colegas aqui presentes, todas nós, né? E, na verdade, as coisas mais interessantes que eu teria para contar foi quando eu fui trabalhar no governo em Brasília, no início da Nova República. Eu fui convidada para o governo Tancredo Neves, entrei no avião no dia seguinte de manhã e acordei no governo Sarney. Foi de fato isso que aconteceu. Trabalhar com o João Sayad como secretário executivo da reforma tributária, pelo mero fato de que a minha área era de finanças públicas, já tinha vários artigos escritos. Ele compôs uma comissão para tratar da reforma tributária, só tinha paulista. Então, na última hora, ele falou: tem alguém no Rio de Janeiro que trabalha em finanças públicas? É a Sula. Então, por isso que eu fui convidada no último dia e fui para Brasília e fui logo exposta à frente municipalista, ao Orestes Quércia, né? E era uma coisa assim absolutamente trágica, fora do meu trato, né? Que trouxeram muita dificuldade em lidar, porque elas davam uma visibilidade imediata, né? E eu acho que esse é um problema que talvez as mulheres, como elas não estão ali para fazer história, nem escrever sua biografia, esse é um aspecto mais penoso, que ser posto no centro do furacão, no olho isso é extremamente complicado. Mas também é extremamente gratificante, porque logo em seguida eu fui para o Ministério da Previdência e fui secretária executiva de uma comissão presidida pelo Vanderlei Guilherme, que propôs um projeto de reforma da Previdência para a Constituinte, assim como nós trabalhamos também no projeto da reforma tributária no ano anterior. E a expressão Seguridade Social, que tratou desse alargamento do escopo da Previdência para transformar isso em proteção social e em saúde, ela começou, de um lado, pela reforma sanitária, né, o movimento da reforma sanitária, que deu origem ao SUS, mas ela também começou no interior do Ministério da Previdência pelo grupo presidido pelo Vanderlei Guilherme, né, no qual eu tive a honra de presidir, que cunhou a expressão Seguridade Social, que depois passou ao capítulo de Ordem Social da Constituinte, e até hoje nós nos debatemos nessa ambiguidade, nesse fio da navalha, que é o debate público-privado, a relação público-privado, que presidiu, né, o campo de trabalho no qual eu me insiro, que é o campo da economia e política da saúde. Hoje, ontem ou anteontem, o Gasperi fez um comentário sobre a nota da Abrasco, sobre a questão da privatização da saúde, né? A Dilma aparentemente oferecendo subsídios para os planos privados administrarem, né, populações no campo da saúde, né, com planos privados, e ele falou: esse povo da Abrasco e esse povo da política social. Nós somos o povo da Abrasco e o povo da política social, porque todos nós, nos nossos campos específicos de saber, estamos numa inserção que não é só estudar a saúde, é estudar a saúde no contexto das ciências sociais, é trabalhar os recortes específicos, tentar incluir categorias analíticas, fugir da economia do bem-estar, fugir dos genéricos, dos abstratos, simplesmente, e juntar política, ideologia e saber acadêmico. E isso é que eu acho que é a grande conquista, e isso eu devo à saúde coletiva no Brasil. Porque foi ela que me arrastou desse campo dos economistas que tentavam se aproximar cada vez mais do positivismo, né, e virar ciência exata, e todos eles acabaram ou presidentes de Banco Central, donos de banco, ou então pessoas que fazem modelagem, trabalham com teoria dos jogos, para os quais a realidade é um pouco aquela coisa do Dr. Strangelove. Mulheres não fazem isso, até porque nesse campo do poder, do grande poder, elas são negadas. Então elas podem até virar econometristas, mas na verdade a elas sobrou um espaço maior no campo da política social. Então houveram várias trajetórias que se aproximaram do
os temas específicos que negaram esse approach da economia como um campo, digamos, de observação mais microeconômico ou se macroeconômico, um campo de modelagem para trabalhar com economia política, trabalhar também com política e ser castigada, digamos assim, pelos embates ideológicos que todos nós aqui sofremos. Então, é um pouco disso que eu queria falar e dizer que, de certa maneira, eu percebi nas mulheres que estavam em Brasília, que era a minoria absoluta em 1985, uma certa aptidão para a transgressão, para aproveitar as pequenas brechas para fazer grandes, quer dizer, ter algumas realizações de algum significado, pelo fato de que aos homens não interessa, só interessa de ser não interessado. Hoje em dia, concordo com a Jane, os homens são muito mais amenos, desse ponto de vista eles também estão mais aptos a aproveitar as pequenas transgressões. Mas nós todas que estávamos lá, em Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, Ministério da Economia, aproveitávamos. Então um dia chegou, de novo, uma mulher trabalhadora rural, em 1986, em Brasília, e contou para todos nós uma história que ninguém conhecia, que só os homens, aos 70 anos, tinham aposentadoria no pró-rural, no fundo rural. Aposentadoria que era 1/4 do salário mínimo. Só que no campo trabalhava, a unidade produtiva era a unidade familiar, então trabalhavam as mulheres, os filhos, desde os 9 anos, e só quando o homem morria que a mulher tinha a pensão dele, mas ela não tinha direito à aposentadoria. Ela viajou 8 horas aqui para Porto Alegre, era uma militante da CUT, foi até Brasília e nós pusemos ela na sala do ministro, que ficou absolutamente impactado por esse dado que ele não conhecia ou que não tinha sido trazido como relevante para ele. E ele perguntou: o que fazemos? Nós fazíamos a agenda do ministro no despacho com Sarney. Era o Dia do Trabalhador Rural, proximamente. Então nós fizemos lá uma modificação na legislação de modo a dar aposentadoria para as mulheres trabalhadoras rurais. Passou. E como qualquer presidente da República gosta de dar notícia boa, uma notícia boa colocada oportuna ou oportunisticamente, deu resultado que impactou 8 milhões de mulheres em relativamente curto prazo. Hoje em dia, se vocês olham a distribuição de renda no Brasil, que pouco avançou nesse período de tempo, grandes conquistas foram feitas a partir da ideia de seguridade social. A ideia de renda mensal vitalícia, a ideia de renda para os incapazes e através da previdência rural. Então, acho que isso se deu, em grande medida, a certo oportunismo que tem a ver com uma certa capacidade de rir de si mesmo, de rir do seu papel. Né? O que não quer dizer que nós não tenhamos de ser extraordinariamente sérios. Então, para voltar ao tema mais geral, né, das mulheres cientistas e dos campos de gênero, né, o problema do gênero mais especificamente, eu digo o seguinte: papel fundamental terá de ter também nessa trajetória, por exemplo, no campo da economia, nenhum professor que passava lá, dava aula por razões de prestígio, mas ele depois ia para os seus outros afazeres, disputava a Bolsa 1A. A primeira vez que eu pedi, eu ganhei. Nem tinha nenhuma bagagem, nem tantas publicações, eu ganhei 2 vezes a Bolsa 1A, que obviamente depois que eu vim para cá eu sequer pedi, porque eu sei que eu não vou ganhar nunca, né? Porque eu tive de refazer todo o meu campo de conhecimento, levar 10 anos para conseguir pesquisa, captar recursos, publicar. Então é uma trajetória complexa quando você perde uma certa visibilidade, mas esse campo o campo científico era menos disputado pelos economistas, porque eles disputavam o campo do poder. Né? Então, eu diria que, por exemplo, mas eu fui fazer uma pesquisa para a Petrobras sobre petróleo e gênero. E você vê que esse é um campo que tem pouquíssimas mulheres, mesmo que a Petrobras tenha uma política amistosa em relação à diversidade e à questão de gênero. Né? Mas por que é diferente? Porque as jovens do ensino médio não são incentivadas a estudar química, elas não são incentivadas na universidade a fazer engenharia, nem estudar geologia. Então, na verdade, quando eles abrem esse campo do trabalho, se você não militar lá atrás,
no campo do ensino médio, do ensino profissional e do ensino universitário, essa diferença de gênero nas profissões mais hard vai durar mais tempo. É claro que trabalhar na plataforma, aí você vai encontrar com preconceito pleno, que aí as mulheres têm TPM, os homens não, eu acho que os homens também têm TPM, de uma outra forma. Não, pois é, nem as mulheres têm, mas isso é argumento para não trabalhar na plataforma. E eu tenho alguns depoimentos interessantíssimos de mulheres que dizem que trabalhar na plataforma é uma profissão ideal, porque elas arranjam um esquema para segurar a casa durante 15 dias e depois, durante 15 dias, elas estão completamente engajadas na sua residência, na sua família, etc. e tal. Então, de novo, voltamos ao tema que a Jane colocou, do tempo, da administração do tempo. Mas eu quero deixar bem claro que nós temos, se nós quisermos a igualdade de gênero, é importante também que a gente leve em conta onde é que está a disputa de poder e, em segundo lugar, onde é que está a capacitação que nos leva a usar oportunidades iguais. Se nós não tivermos a capacidade profissional e técnica para, não é verdade para as que estão aqui presentes, mas nós temos uma função na sociedade, né? Nós temos de militar também nas áreas da baixa renda, do ensino para as populações carentes, essas pessoas. Então, tem certas profissões desprezadas, como se você quer ser pedagogia, você quer estudar pedagogia, você consegue uma bolsa do ProUni, mas você não consegue para medicina ou para engenharia. As notas que você tem para conseguir são exatamente as mesmas. A política de cotas, se você for olhar em medicina, as diferenças entre as notas de quem entra por cota e de quem não entra por cota são muito pequenas. Então, é preciso militar também na qualidade do ensino e desconstruir o preconceito que existe, que separa as mulheres de certas profissões onde a disputa por poder é mais flagrante e elas são efetivamente, ainda hoje, dominadas pelo masculino. Era isso que eu queria dizer, mais uma vez me congratulando aqui, agradecendo essa imensa oportunidade de falar um pouquinho de mim no campo da saúde coletiva e de uma homenagem ao gênero.